No inquérito que vai apurar as declarações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro na entrevista coletiva em que pediu demissão, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou reiterando a necessidade do depoimento de Moro e designando uma equipe de procuradores para acompanhar o depoimento e as outras diligências. O PGR também se manifestou sobre o pedido do senador Randolph para realizar uma busca e apreensão do celular da deputada Carla Zambelli, esclarecendo que é inadmissível a intervenção parlamentar, já que quem pede diligências em inquéritos é o Ministério Público. Segundo o Ministério Público Federal, o PGR reiterou a necessidade da oitiva do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro no inquérito que apura fatos narrados e declarações dadas à imprensa no dia 24. Aras designou os procuradores da República João Paulo Lordelo Guimarães Tavares, Antônio Morimoto e Herbert Reis Mesquita para acompanhar todas as diligências a serem realizadas pela Polícia Federal e se manifesta pela impossibilidade de parlamentares solicitarem medidas investigativas por falta de previsão legal. O posicionamento do Procurador-Geral foi enviado ao STF no inquérito 4.831. O relator, ministro Celso de Mello, havia remetido os autos à PGR para manifestação sobre pedido do senador Randolph Rodrigues. O senador pede a realização de busca e apreensão e perícia no celular da deputada federal Carla Zambelli. Sem analisar o mérito desse pedido, que envolve diligências complementares que serão apreciadas oportunamente pelo Procurador-Geral após a oitiva do ex-ministro da Justiça, Augusto Aras reputou inadmissível a intervenção parlamentar nos presentes autos. Isso porque, como sabido, a legislação processual não contempla a legitimação de terceiros para a postulação de abertura de inquéritos ou de diligências investigativas relativas a crimes de ação penal pública, afirmou Aras. Porque senão ele fica... Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo. Acabei de receber do Jornal Nacional, dizendo que é da TV Globo, e me perguntando se eu queria dar algum tipo de declaração em resposta. E aí me falou alguma coisa, mas eu estava vendo um filme com a minha família, e eu disse, não tenho nada a comentar, não sei do que tá, nem entendi do que estavam falando. Cheguei em casa, coloquei pijama, enfim, tô com a minha família, porque hoje foi um dia pesadíssimo, né? E aí começa a pipocar meu telefone de mensagem e de ligação e etc. Normalmente eu deixei ele só no Vibracall. E aí percebi então que era algo um pouco mais sério. Entrei na minha página nas minhas mensagens e consegui ver, me mandaram a tela do Jornal Nacional exibindo um print. E aí pelo print vocês podem ver que o que eu escrevo está em branco e o que o ministro Moro escreve está em verde, ou seja, quem printou o telefone foi ele, não fui eu. Ele printou o telefone com a seguinte mensagem, eu vou ler para vocês aqui a mensagem completa. Ontem, o Planalto não queria que o ministro saísse, né? Assim como diversos brasileiros, enfim, no meio de uma crise, a gente não quer que um ministro que todos têm admiração saia, ainda mais de uma grande crise como essa do Covid que a gente está tendo. Então, como tenho amizade por ele, eu me dispus a entrar em contato com ele e conversar, tentar chegar a um entendimento, já que, enfim, de alguma forma ele e o Bolsonaro não tinham chegado a um entendimento, eu me propus a fazer algum tipo de ajudar. Eu sabia que o problema estava em cima do nome do atual diretor da Polícia Federal, que foi exonerado hoje. O Valeixo. E eu disse, ministro,
enfim, eu não sei em que motivo, de alguma forma a gente entrou num assunto, talvez tendo uma terceira pessoa a gente consiga resolver, ou seja, nem o Bolsonaro nem ele, uma terceira pessoa a gente consiga resolver. Deixa eu tentar, pelo amor de Deus. Eu lhe acompanho há anos. Aí ele escreveu: prezada, vamos aguardar. Eu respondi assim: eu já fui presa defendendo as suas ideias e ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage. Por quê? Porque o Ramage era um nome que hoje o ministro na coletiva disse que era um bom delegado, era um bom nome, e o presidente da República também acha que o Ramage é um bom nome. Então era um dos nomes cotados para a substituição do Valeixo, que vinha falando que estava cansado e que inclusive ia fazer uma viagem a Portugal, me parece que é estudos, tá? A Polícia Federal inteira sabe disso. Eu vou até virar a tela para vocês verem, tá? Porque talvez o Jornal Nacional não tenha deixado isso claro. Então eu coloquei: talvez uma terceira pessoa, ou seja, eu, né? A gente consiga resolver. Me deixa tentar, pelo amor de Deus, eu lhe acompanho há anos. Prezada, vamos aguardar. Já fui presa defendendo suas ideias e seus ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage. E vai em setembro pro STF. Eu me comprometo a ajudar, a fazer o JB prometer. Ele disse: prezada, não estou à venda. Aí eu disse: ministro, milhões de brasileiros vão se desfazer com a saída dele, né? Aí eu respondi sobre estou à venda: eu sei, por Deus eu sei. Se existe alguém no Brasil que não está à venda, né, a verba ali saiu errado, a venda é o senhor. Vamos aguardar, há pessoas conversando. O que ele quis dizer com há pessoas conversando? Que tinha gente lá no Planalto que estava conversando para tentar resolver essa situação. O que eu estava querendo dizer com aquilo? Que o Ramage era um bom nome, né, um nome aceito por ele, e ele confirmou isso. Isso foi ontem, tá? Isso foi ontem à noite. Então, ontem, hoje o ministro Moro confirmou em coletiva nacional de que o Ramage é um bom nome. Eu estava propondo para ele aceitar o Ramage, que era um nome bom para ele e bom para o presidente Bolsonaro. E como uma cidadã, como qualquer um de vocês, eu disse: seu lugar é no STF, eu te ajudo a ir pro STF. E a gente tenta fazer o presidente prometer. Ele escreveu que não estava à venda. Quando ele escreveu isso, ele nunca escreveu dessa forma para mim, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, porque em momento nenhum eu ofereci dinheiro para ele. Em momento nenhum eu só estava pedindo: por favor, fica no governo, ajuda o governo. Agora, explicado isso, ainda está um pouco entalado aqui, como que uma pessoa tira print de uma conversa. Boa noite, Cássio Concerino. Cássio é um grande promotor de São Paulo, um dos responsáveis aí pelas acusações do ex-presidente Lula. É como se eu tivesse uma conversa com o presidente Bolsonaro, né, assim, em nível de, né, eu sou uma deputada e ele é ministro. Então é a mesma coisa, como se o ministro tivesse uma conversa com o presidente. Aliás, ele vazou uma conversa com o presidente, né? Antes de vazar comigo, ele vazou com o presidente. Mas é a mesma coisa que eu vazar uma conversa com um cidadão. Não se vaza, não se faz isso com as pessoas. Isso é uma conversa particular entre mim e ele. Ele tinha um mandado para poder vazar assim? Será que isso é só trairagem ou isso é crime também? Caramba, eu tô decepcionada. Eu não tô com raiva. Eu não tô pé da vida. Eu tô só decepcionada. Tô magoada, tô triste. Tô triste porque o dia inteiro teve um jornalista que perguntou assim para mim: deputada, como é que você se sente? Porque afinal de contas é seu padrinho de casamento, né? É seu padrinho de casamento, ministro Moro. Como que você se sente? E a única forma de eu conseguir responder, levando em consideração que eu acompanho o ministro Moro desde 2014 e acompanho o Bolsonaro desde 2013, ambos são muito especiais para mim,
e ambos são pessoas honestas, né, na minha visão, ambos são pessoas idôneas, apesar de que eu acho que o Bolsonaro jamais vazaria um print desse. A única resposta que eu consegui formular foi: eu tô me sentindo como se minha mãe e meu pai tivessem se divorciado e eu tivesse que escolher com quem que eu fico. Só que existe uma lógica, né? Num divórcio, com quem que você fica. Você sempre fica com a sua mãe. Que é quem te dá mais segurança, que são as coisas naturais, né? Se acontecer, o natural é você ficar com a sua mãe. Eu falei, e o natural disso tudo é eu ficar com o Bolsonaro. Porque a gente tem um país para governar. E ele escolheu sair. E a forma como ele escolheu agora, pensando de uma forma muito fria, não foi uma forma legal. E aí terminar com isso no Jornal Nacional, colocar meu nome no Jornal Nacional como se eu fosse uma... Não sei o que ele quis tentar ali. Ele quis tentar que eu estava cometendo algum tipo de crime? Porque eu não posso prometer uma vaga no STF. Eu não sou ninguém para prometer. O que eu quis dizer para ele foi: olha, eu posso te ajudar. Seu lugar é no STF. Você vai ser um bom ministro do STF. Eu posso te ajudar, eu posso tentar falar com o Bolsonaro. Foi isso que eu quis dizer. Ele dizer não estou à venda e aí vazar isso para o Jornal Nacional como se isso fosse algo ilícito, como se eu tivesse feito alguma coisa ilícita. Enfim, eu achei isso extremamente maligno. Não gostei do que ele fez. É uma pena. É uma pena porque eu tenho grande admiração pelo trabalho dele. Mas ele me decepcionou. E o dia todo, assim, eu fiquei entre... não tive dúvida nenhuma de apoiar o Bolsonaro. Isso em momento nenhum passou pela minha cabeça de tirar meu apoio ao Bolsonaro porque o Moro saiu. Mas o tempo todo na minha cabeça eu fiquei, puxa, que pena, né? O Moro sair. Que pena a gente... acontecer, né? Nunca pensei que fosse acontecer isso, de terminar o mandato do Bolsonaro sem o Bolsonaro, sem o Moro estar presente no final, né? Só que a verdade, sabe qual é? A verdade é que todos os 57 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. E quando vocês votaram no Bolsonaro, quando nós votamos no Bolsonaro, o Moro não estava sequer no jogo. Não existia a figura Sérgio Moro como ministro da Justiça. Então não existia nem a possibilidade de termos o ministro da Justiça Sérgio Moro. E é por isso que esse é um dos grandes motivos pelo qual o fato do Moro sair não vai mudar nada para mim. Eu continuo com o Bolsonaro. E todos vocês também vão continuar com o Bolsonaro. E o Moro vai passar. O Moro vai chegar daqui 10, 20 dias e ele vai estar dando aula em algum lugar, ele vai estar em algum outro lugar e a gente vai continuar fechado com o Bolsonaro. E vocês, alguns de vocês que ainda estão tristes, sinto muito. Porque eu nunca imaginei que um amigo pudesse fazer isso. Ele fizesse com o presidente porque está com raiva, mas comigo? O que eu fiz? Ministro, o que eu fiz para o senhor? Para o senhor me expor dessa maneira? Decepção. Então, é isso daí, gente. Hashtag continuo fechada com Bolsonaro, hashtag fechado com Bolsonaro. Tá bom? Um beijo pra vocês. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.